Muchas gracias, Laura Morena, por la linda música. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Que mensaje lindo por detrás dessa música. Casi que foi o sermão de la noche, ¿no? Si prestamos la atención en la música, salimos alimentados con el mensaje. Y la caravana de la esperanza es eso, es hablar de Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que es nuestro Salvador. E isso nos traz esperança. E nos hace sentir que não caminhamos solo nesse mundo. Há alguém que nos ama. E nos ama tanto que foi capaz de entregar su Hijo. Que foi capaz de entregar su vida por nuestra salvação. E se Ele murió por nosotros, não vai encargar-se de cuidar de nosotros. Não podemos descansar en Ele. Em tempos de tanta incertidumbre, necessitamos esperança. E não há outra esperança que não seja Jesucristo. Que essa esperança alcance tu coração aqui em San Antonio. Que essa esperança alcance tu coração aí onde estás acompanhando em linha a programação de hoje. O Senhor tem mensaje para ti. E se não estás em San Antonio, se estás em Texas, se estás em Estados Unidos, se estás em Peru, em Venezuela, em qualquer outro lugar do mundo, que o Espírito del Senhor e que a palavra de esperança pueda também alcançar a tu coração. Essa não é a primeira vez que venho a San Antonio. Talvez, eu creio que sim, San Antonio é a única cidade de Texas que já havia visitado antes. Todas as outras, onde vamos com a caravana, é praticamente a primeira vez. Talvez passei por la cidade, pero não la conocí, não conhecia a igreja, a las personas, pero em San Antonio já havia venido em 2015 para o encontro mundial de la igreja que foi aqui, pero não havia visitado ustedes. Por isso é a primeira vez participando com os hermanos e hermanas adventistas que hablam el santo espanhol aqui em San Antonio. Que o Senhor pueda bendecir e que la caravana les traiga lo que necessitam para su coração. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero invitar-lhes a abrir a Santa Bíblia. O Evangelho de Lucas, el capítulo 18. Se puedes abrir a Bíblia, por favor, hágala ahora. Lucas, el capítulo 18. Mantenga tu Bíblia aberta. Eu vou falar de algumas outras coisas para chegar aí em Lucas, el capítulo 18. Pero tu Bíblia já vai estar aí. E quando chegue o momento de lerla, já está aberta. E se de alguma maneira não tienes tu Bíblia, não tienes uma Bíblia, não has traído tu Bíblia, has venido em direto de tu trabalho para cá, talvez encuentres aí em tu aparato celular uma maneira de abrir a palavra do Senhor e ler o contenido da Bíblia. Pero é importante quando uno vai a uma igreja, especialmente uma igreja adventista, porque valoramos a Bíblia. É importante ter a Bíblia em la mano, estudar a Bíblia, não escuchar o predicador, ver o que diz a Bíblia e comparar para ver se o que habla o predicador está em la palavra do Senhor, porque somos o pueblo de la Bíblia. Há que exaltar a Bíblia, há que enseñar a Bíblia, há que predicar a Bíblia e há que ter a Bíblia em las manos. Por isso, Lucas, el capítulo 18, por favor, mantenga tu Bíblia aberta. E agora com a Bíblia em nossas manos, vamos orar como sempre hacemos antes de ler a palavra do Senhor, em nossa casa, em la igreja ou em qualquer lugar. Vamos orar e pedir a bendição e a direção do Senhor al estudiarmos su palavra. Padre querido, estamos agora em tu casa. É um privilégio para nós outros. Há alguns que não estão aqui em tu casa, pero donde estão, sabemos que tu presença está com eles. Pero temos o privilégio de estar aqui, abrir tu palavra, escuchar tu voz, e agora pedimos tu presença com nós outros, que podamos estar concentrados, listos, preparados, com o coração aberto para escuchar tu voz. Por favor, diríjanos al estudar tu palavra. Te pedimos, confiamos em tu direção, confiamos em el trabalho do Santo Espírito em el coração de cada um de nós outros, e é por isso que oramos e já te lo agradecemos em el nombre de nuestro amigo, Senhor e Salvador Jesucristo. Amém. Déjenme hacerles uma pergunta.
qual creem ustedes que é o veneno que mais dano pode causar a la vida de uma pessoa? Me ajudem a tratar de encontrar uma resposta para essa pergunta. Qual é o veneno que mais dano pode causar a la vida de uma pessoa? Creem que é algo que tem que ver com comida, não? Que poderia ser? Poderia ser algum veneno que tem que ver com as injusticias sociais desse mundo, que hace mal, danha as pessoas. Poderia ser esse o veneno? Poderia ser a envidia? Poderia ser a mentira? Qual creem ustedes que é o veneno que mais dano hace a la vida de uma pessoa? Eu tenho uma palavra em mente. Sabem qual é a palavra? Egoísmo. Orgulho. Helena de White, que é uma pessoa muito especial para os adventistas, porque é alguém que não foi pastora, mas foi alguém que o Senhor chamou para entregar-nos mensagem especial que nos ajuda a compreender a Bíblia. Ela não é a Bíblia, ela não reemplaça a Bíblia, mas é alguém chamada por el Senhor para ministério profético que nos ajuda a compreender a palavra. E Helena de White disse assim: egoísmo é a essência de la depravación. ¿Logran comprenderlo en español? Egoísmo es la esencia, es el corazón, es el principal de la depravación. Todos los pecados vienen como consecuencia del egoísmo. ¿Saben qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es decir para Dios, no me interesa tu voluntad, quiero hacer ¿qué? Mi voluntad. Es egoísmo. E del egoísmo nascem os pecados, nasce o sofrimento, o dolor e todos os problemas do mundo. E sabem por que o egoísmo é o coração de la maldade? Porque foi o pecado que nasceu no coração de Lucifer, de Satanás, aí no cielo. Quando vamos a Isaías, el capítulo 14, e lemos a história del comienzo del pecado en el cielo, Satanás, o Lucifer, en ese entonces, decía: yo haré, yo estaré, yo seré. El corazón de él solo pensaba en él mismo, y por causa del egoísmo, él cayó en pecado. Él llevó con él 1/3 de los ángeles, y después Adán y Eva, y nosotros ahora somos consecuencia del egoísmo. Si ustedes ven la Biblia y las enseñanzas de Jesús, todas elas são como que remédio contra o egoísmo, uma medicina contra o egoísmo. Toda a Bíblia intenta poner en el corazón de los seres humanos maneiras de vencer o egoísmo. Por exemplo, vamos a elegir algumas verdades da Bíblia que poderiam ajudar-nos. El sábado é o dia sagrado que o Senhor eligiu para seus hijos. El sábado é remédio para libertar-nos do egoísmo del tiempo. El Senhor disse: mira, se eu te dejo, tu queres ter 24 horas, 7 dias por semana para ti, para ganhar dinheiro, para divertir-se, para viajar, para ser o que queres e para ajudar-te a enfrentar o egoísmo. Eu te pedi dia. E esse dia não te pertenece, esse dia me pertenece. Tu vas a pararlo todo, vas a la igreja, vas ter comunhão comigo, vas ajudar as pessoas que estão sofrendo, porque são mis hijos. El sábado é remédio para libertar del egoísmo del tiempo, para que não queiras ser totalmente el dueño de tu tiempo. Logran compreender a situação? Se nós vamos pouquinho mais para ver, por exemplo, a família, que é tema muito polêmico hoje, quando hablamos de la família no formato bíblico. Há vários formatos de família, há muitas defensas por aí sobre família, mas vamos mirar a família bíblica. O homem e a mulher que se casam e que permanecem casados e formam família, e seus filhos e todo. Que é a família? É remédio para libertar do egoísmo del coração. O Senhor como que disse para alguém: eu quero fazer que tu empeça a amar mais outra pessoa que amas a ti mesmo.
Porque se eu não te invito a casar-te com alguém ou estar com alguém, bueno, tú puedes tomar a decisão de não casar, é uma decisão personal tuya e o Senhor te respeita, pero Ele criou a instituição do matrimônio para dizer-te: agrega-te a outra persona e vas a empezar a amar outra persona para que tu coração não esteja concentrado em amar solamente a ti mesmo. Todo é para mim, todo eu quero, todo lo hago, todo é para mim, para mim, para... Não, ponga-te outra persona a tu lado e vas a dividir esse amor. E alguém disse uma vez que quando estás solteiro, todo é para ti. Quando te casas, todo é para nós outros. E quando tienes hijos, todo é para eles. Não é assim? Então, a família é um remédio, é uma medicina para libertar o egoísmo do coração. Outra coisa, outro mensagem da Bíblia é a missão. O Senhor nos pede que salgamos, que testifiquemos, que compartamos o mensagem. Por que o Senhor nos deu uma missão? Por quê? Para libertar-nos do egoísmo da salvação. Porque se o Senhor não nos dá uma missão, nós outros íamos quedar solo salvação para mim. Eu quero o melhor sermão, eu quero o melhor culto, eu quero o melhor templo, porque estou pensando em mim, eu quero minha salvação, eu quero o melhor para mim. E o Senhor diz: amigo, despierta, salvação não é solo para ti, tu vas a receber e para que seas feliz tienes que fazer quê? Compartilhar. Então, a missão é uma medicina, é um remédio para libertar do egoísmo da salvação. Só outro mais, poderíamos passar várias mensagens da Bíblia, os diezmos e as ofrendas, por exemplo. Esse é um tema polêmico, pero é da Bíblia. Os diezmos e as ofrendas, 10%, a palavra diezmo, o Senhor te pide quando recibes qualquer valor. O diezmo, os 10% pertencem ao Senhor, nem te pertencem, não há que conversar. As ofrendas são tua eleição, se queres dar pouco ou muito, é uma decisão que tu tienes que fazer com os recursos que tienes. ¿Por que o Senhor pediu os dízimos e as ofrendas? É uma medicina para libertarmos de quê? Del egoísmo del dinheiro. Porque se o Senhor não nos pede 10%, vamos a querer mais e vamos sacar de outros e trabalhar 24 horas por dia. E o Senhor nos disse: mira, abra tu mano, entrega-me o que me pertenece, dá-me um pouco de lo que te pertenece e aprendes a confiar em mim. Eu vou a cuidar-te, tu vas a caminhar por fé, não vas a ser egoísta, solo centrado en el dinheiro e todo o que o dinheiro pode comprar. Miren, toda a Bíblia é um mensagem para livrar-nos do egoísmo. Pero quero dizer-lhes uma coisa: o inimigo da Bíblia, o inimigo de Deus, está haciendo todo o que pode para destruir cada remédio que o Senhor levanta para destruir o egoísmo. Se ele vê que o sábado ajuda a destruir o egoísmo, ele vai tratar de destruir o sábado, porque ele quer que os seres humanos sejam egoístas como ele é e foi. Se a família ajuda a combater o egoísmo, vai destruir a família. Se a missão ajuda a combater o egoísmo, ele vai fazer as pessoas acomodarem-se onde estão sem missão. Se os diezmos e as ofrendas ajudam a combater o egoísmo, ele vai ser de todo para que as pessoas não creiam, não participem, não se involucrem. Toda a sua tarefa é para destruir os remédios que enfrentam o egoísmo. Já pararam para ver dessa maneira o mensagem da Bíblia? Quando hablamos do tema de dinheiro, esse é um tema que hace as pessoas quedar incômodas, não? Especialmente quando hablamos de dinheiro nesse país, onde muitos de vocês chegaram porque creiam e creem que poderão ter uma vida melhor. E para ter esta vida melhor, há que trabalhar duro, há que trabalhar muito, há que não ter dia e não ter hora. E alguns começam a poner o dinheiro e as coisas que poderá comprar como o grande objetivo da vida. E Deus sale para um costado, a família e outras prioridades, porque todo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quando se habla de dinheiro, as pessoas começam a quedar preocupadas. Que vai dizer, pastor, por favor, deixe-me dizer uma coisa. Se dinheiro é problema para nós outros, dinheiro nunca foi problema para o Senhor. Está na Bíblia. Vocês sabem que os evangelhos,
de cada 10 versículos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno en cada 10 versículos habla de dinero o de bienes. Entonces, Dios no tiene problema con dinero, Él habla del tema libremente. Si ustedes van a las parábolas de Jesús, Él contó 38 parábolas mientras estuvo aquí en la tierra. 16 de ellas tienen que ver con dinero y con bienes. Él no tenía problema de hablar sobre ese tema. Lo que para nosotros es como que hay un prejuicio con el tema, Jesús lo hablaba libremente. Ustedes ven en la Biblia, hay 500 versículos, más o menos 500 versículos sobre oración. Hay un poquito menos de 500 versículos sobre fe. Y hay 2000 versículos sobre dinero y sobre bienes. Significa que esse não é um problema para Deus. Ele habla livremente e muito sobre o tema, porque ele sempre viu que o dinheiro ia ser um veneno para o egoísmo, para ganhar egoísmo. Então, ele deveria falar e falar como uma vacuna, como uma medicina, para que as pessoas não caigam no problema. E aí chegamos a Lucas capítulo 18 e também no capítulo 19. Só vamos a ler 3 versículos do capítulo 18. Pero quando você chega nesses 2 capítulos, é interessante que cada um deles, o 18 e o 19, contam histórias. O 18 conta uma história e o 19 outra história. E as 2 histórias fazem um contraste como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, eu falei de egoísmo, do remédio contra o egoísmo, como o dinheiro é uma porta que se abre ao egoísmo, e o Senhor aí conta 2 histórias verdadeiras, não foram parábolas, histórias inventadas, verdadeiras, sobre as maneiras como as pessoas lidiaram com o dinheiro. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia habla del joven rico, e em Lucas capítulo 19, habla de Zaqueu. E vocês que conhecem as histórias sabem que os 2 tinham que ver com dinheiro. O jovem rico, para aqueles que não conhecem a história, a Bíblia diz que um jovem, não se habla o nome de ele, chegou para Jesus, tinha muitas propriedades, e aí o tema do dinheiro aparece outra vez. Chegou para Jesus e perguntou que harei para ser salvo? E Jesus contestou rápido: guarda os mandamentos. E ele disse: sem nenhum problema, já lo hago assim muito em minha vida. Então Jesus viu e disse: mira, se ele está bem na superfície, porque já guarda os mandamentos, déjame ver como está su coração. E Jesus decidiu entrar um pouquinho mais fundo e disse: está bem, te felicito por guardar os mandamentos. Agora, por favor, regresa a tu casa, vende o que tienes e entrega a los pobres. E quando o Senhor falou isso, a história disse que ele se foi, rechazou o pedido de Jesus e rechazou a Jesus, porque amava mais o dinheiro que a Jesus. O egoísmo estava nesse coração. Poderia guardar mandamentos, poderia ir à igreja, poderia assistir cultos, poderia conectar-se à internet, mirar um sermão tras outro, pero o coração estava lleno de egoísmo e o Senhor lo descobriu, apareceu. Lucas 18, Lucas 19, viene a história de Zaqueu. Vocês se acuerdam da história de Zaqueu? É outro problema. Era outro homem rico. E esse homem rico foi também buscar a Jesus. Pequenito, subiu um árvore e desde aí tentava ver quando Jesus passava. Jesus parou debaixo dele e disse: Zaqueu, já lo conhecia por nome, descende de aí porque vou a tu casa. E Zaqueu disse que: Senhor, quem sou eu? Tu não pode dizer a minha casa. Eu sou um pecador. Eu he roubado o dinheiro das pessoas. Eu tenho o dinheiro como o Deus de minha vida. Primeiro tenho que preparar tudo para que tu vengas. Eu disse: não, venga. Hoje eu não só vou a visitar-te, como eu vou quedar-me em tu casa. E Zaqueu abriu sua casa, Jesus foi, e vocês sabem como concluiu a história. 2 histórias. 2 histórias tinham que ver com egoísmo e com dinheiro. Em la primeira, o jovem rico foi a Jesus creyendo que lo tenía todo e saiu de aí como? Sem nada. A segunda história, Zaqueu foi a Jesus sentindo-se como nadie e saiu dali como com quê? Com todo. Um foi com todo e saiu sem nada.
outro foi sem nada e saiu com todo. El primero, el joven rico, preferiu as riquezas. Zaqueu preferiu a Jesús. El joven rico, nunca escuchamos su nombre, ni sabemos como se chamava. Zaqueu passou a ser parte da história da Bíblia e é uma motivação para a salvação de todas as pessoas. La maneira como lidamos com o egoísmo, com o dinheiro, diz muito de como a esperança poderá entrar, actuar em nosso coração e cambiar nossa vida. Agora vamos ao capítulo 18. Los discípulos miraram todas essas histórias. Elas sucederam, eles las viram. Pero a primeira de ellas, no capítulo 18, eles viram quando o jovem rico chegou. Eles viram a conversa de Jesus com esse jovem. Eles viram quando o jovem saiu e decidiu não vender nada, não donar nada e seguir com suas riquezas. E eles quedaram incomodados com isso. E aí, Pedro, que era o tipo mais impulsivo, que falava, que tomava a palavra, ele hizo uma pergunta para Jesus. Aqui em Lucas aparece como uma afirmação, pero em Mateus aparece como uma pergunta. Miren aí, capítulo 18, versículo 28. Entonces, después de ver toda a situação com o jovem rico, entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones e te hemos seguido. E em Mateus, capítulo 19, versículo 27, hemos dejado todo e te hemos seguido. Que pues tendremos? E aí vem a pergunta: Senhor, esse tipo aí, esse não deixou nada. Pero nosotros dejamos, nosotros te seguimos, estamos aí, não temos trabalho, vivimos de la comida que nos dan, buscamos um lugar para dormir. Todo lo que Ele não hizo, todo lo que Ele não hizo, nosotros lo hicimos. Que tendremos? Que benefício há? Vale a pena? Havia uma história de alguém que não deixou nada, já viram, eles que haviam deixado todo. Pedro perguntava: há algum benefício? Vale a pena levantar-se quando o pastor les apresenta aqui la bata e disse: venham para ser bautizados? Vale a pena? Vale a pena cambiar de vida? Vale a pena começar outra vez? Vale a pena deixar todo para trás e seguir a Jesus? Pedro tinha essa dúvida e ele já andava com Jesus, já estava por aí. Mirem a resposta de Jesus. Isso me encanta. Versículo 29 e 30. E les dijo Jesus: Mira, de cierto os digo que não há nadie. Aqui habla para San Antonio, aqui habla para Peru, para Guatemala, para Costa Rica, para Venezuela. Não há nadie que haya deixado casa, ou padres, ou hermanos, ou mulher, ou hijos por el reino de Deus, que não haya de receber muito mais en esse tempo, e en el siglo venidero vai receber ¿qué? La vida eterna. E quando vamos ao livro de Marcos, el capítulo 10, versículo 30, o Senhor tem uma expressão que não está em Lucas, pero está em Marcos. Ele disse assim: receberá 100 vezes mais nessa vida. Já parasse para pensar nisso? Receberás 100 vezes mais de lo que dejas porque sigues a Jesus. Sabes qual é a minha conclusão de toda essa história? Sabem qual é? Vale a pena seguir a Jesus. É sencillo, vale a pena seguir a Jesus. Quando eu era adolescente, aún me acuerdo, quando leí esse versículo por primeira vez, essas coisas de adolescentes que são como que naive, ingênuos, eu pensei, pero eu vou receber 100 vezes mais. Então, porque eu tinha minhas crises espirituais, deveria fazer ou não fazer, está correto ou não está correto, meus amigos vão e eu não vou, me gostaria de estar, pero não estou, e eu pensei, quero confirmar. Então, empecé com um birômen e um papel a escrever: eu quero encontrar 100 coisas buenas que eu recebo porque decidi seguir a Jesus. E empecé 1, 2, 3, 4, e no 13 já se acabou todo, já não encontrei mais. E depois eu pensei, sabes que eu não necessito 100. 1 ou 2 já estariam buenas para mim. E o Senhor vê coisas que eu não vejo. Há coisas que depois de adulto eu empecé a ver.
Há coisas que agora já mais maduro eu empecé a ver, pero não veia como adolescente. Talvez hoje, nunca mais lo hice, pero se um dia parara para escrever, lograria encontrar umas 50 ou 60. Pero nesse entonces encontrei 13. Para mim é suficiente. Mira, se eu deixo alguma coisa para seguir a Jesus e tenho 13 benefícios, vale ou não vale a pena? Claro que vale a pena. E eu me acordo hasta hoje de 3 desses benefícios. Me olvidei os outros que escrevi nessa lista, pero me acordo de 3. Felicidade, proteção e liberdade. Estes 3 quedaram em minha mente. Se eu deixo todo para seguir a Jesus, eu tenho felicidade. Bueno, e como pruebas isso? É muito complicado provar felicidade, porque felicidade é uma coisa do coração. Pero sabem o que he aprendido? Toda a vez que tu compras um produto, o produto vem com o manual do fabricante, não vem? Mesmo que seja digital, há que poner o código aí com tu celular e vas a ler o manual. Que o fabricante te está dizendo? Queres que o produto funcione bem? Siga o manual. Tu puedes não seguir o manual, tu tienes toda a liberdade de fazer o que queres. Pero o fabricante te disse: queres que o produto funcione bem? Siga o manual. Tu compras um carro e o manual diz: é gasolinero. E tu diz: pero quero poner água, é mais barato. Não, te imaginas, eu ponho em minha casa, abro a torneira que se disse? A chave, e pongo aí, pago centavos. Mira, sou inteligente. Por que vou poner gasolina, nafta no carro, se puedo poner água? ¿Puedes ou não puedes poner? Puedes fazer o que queres. Pero o manual del carro diz o quê? Esse carro funciona bem com gasolina. Se tu pones gasolina, vai andar, vai ter velocidade, não vas a nenhum taller mecânico por muito tempo, vas a disfrutar o carro. Se decides poner outra coisa, que vai passar? O carro não vai funcionar bem. Então, eu tenho para mim uma coisa. Se eu leio o manual do fabricante, que é esse aqui, e o manual do fabricante me disse: não comas isso, e eu não como, sabe o que vai passar? Eu vou funcionar bem. E para mim, funcionar bem é ser feliz. Se eu sigo todas as orientações do manual do fabricante, vou ter que deixar muitas coisas. Vou ter que deixá-las. Mas sabe o que vai passar? Vou ter paz, vou ser feliz, vou ter esperança, vou ter saúde, vou dormir melhor. E pode começar a ser a lista, vai chegar aos 100. E o Senhor te está dizendo: queres ser feliz? Tu estás buscando felicidade nesse país, em tus negócios? Perdão, vas a encontrar alguma alegria, vas a ter momentos felizes, mas não vas a ser feliz. Uma coisa é ter momentos felizes, outra coisa é ser feliz. Porque pessoas que vivem de momentos felizes, vivem para arriba e para abaixo. Há um momento feliz e há um poço de depressão. E outro momento feliz, pelo Senhor te quer oferecer felicidade. É funcionar permanentemente bem. Se deixas todo para seguir a Jesus, vas a ser feliz. Vale ou não vale a pena? Há pessoas pagando fortunas para ser feliz, e o Senhor nos disse solo: déjalo, que te pido para deixar, siga o manual do fabricante e vas a ser feliz. A segunda coisa é proteção. Já pararam para pensar? Eu me acuerdo que esses dias leí uma encuesta que foi produzida com 17 países sobre a juventude, os desafios que enfrentam os jovens no mundo atual. E aí diziam que os jovens têm 3 problemas graves. E aí poniam os problemas com sexualidade, com todos os tipos de sexualidade que há, e estão perdidos sem saber para onde ir. Há problemas com violência e há problemas com drogas. Destacaram esses 3. Há vários outros, mas destacaram os 3. E são problemas reais. A juventude, e não só a juventude, o mundo os está enfrentando. E eu me quedei pensando: se sou fiel ao Senhor, esses 3 não são meus problemas. Drogas, eu sei que talvez tu hijo está passando por um problema e há que ajudar-lhe. Mas estou falando agora para aqueles que não estão no problema. Se tu sigues a palavra do Senhor e deixa o problema que o mundo está enfrentando, não vai ser tu problema.
violência. Eles hablavam de las violências com a gente que está em los lugares bebendo, tarde da noite, e los estádios de futebol, que se peleam, e enumeravam vários tipos de violência. E eu comecei a ler a lista e pensei comigo, pero. Se eu derro todo para seguir a Jesus, eu não estou nesses lugares. Então, claro, eu posso ser alvo de violência, alguém pode me assaltar, pode haver outro tipo de violência. Pero esta violência, que é a violência programada, eu não tenho esse problema. Falava da sexualidade, o tema de muitas coisas ligadas a isso. E eu pensei quando leia todos os pontos que poniam aí, se eu sigo a orientação do Senhor, de que o sexo é com... Bueno, não tenho que dar nenhuma classe para vocês, pero se eu sigo as orientações da Bíblia sobre a sexualidade, essa lista de problemas não me afetam. Então, você sabe qual foi minha conclusão? Deixar todo para seguir a Jesus é estar como? Protegido. Porque o que estão dizendo, que está destruindo na generação, são as coisas que o Senhor já se muito disse, não pongas tu mano aí, não te involucres com isso, pero queremos ser eu sei mais que tu. O egoísmo disse, não, eu sei como manejar, a mim me gusta, eu sei como avançar. E ao final, há uma generação sofrendo quando o Senhor disse, já te preparei para não passar por isso. O terceiro benefício de minha lista, perdão, porque Jesus habla de 100 e eu vou falar de 3. Há uma grande diferença, pero é o que puedo hacerlo agora. A terceira é liberdade. E esse para mim sempre foi meu desafio, porque eu pensava que uma pessoa que aceita seguir a Jesus e deixa muita coisa, esse está preso. Porque é o tipo de pessoa que diz, não puedo fazer isso, não puedo fazer isso, não puedo fazer isso. Então, se essa vida é uma vida sem felicidade, está proibido de tudo, todo, não pode fazer nada. Vá para cá, não pode, vá para allá, não pode, vá para esse lado, não pode, vá vestir, não pode, vá beber, não pode, vá comer. Não... Esse tipo não vive. Esse tipo está preso a tantas regras e normas e tanta coisa que o Senhor põe na Bíblia e há que seguir. Todos dizem, ser cristiano é viver uma prisão de regras e princípios. E eu empecei a ser como que uma prova para saber se isso é verdade. E sabem que? Eu descobri que o que dizem que é prisão é liberdade. E o que dizem que é liberdade é prisão. Pode ser-lhes um exemplo? Aún há tempo, não? 5 minutitos e aí concluímos. Déjenme hacerles um exemplo. Vamos imaginar aqui 2 jóvenes com 18 anos cada um deles. 2 jóvenes. 2 que têm 2 famílias diferentes. Uma família é adventista do 7º dia. Eu vou usar adventistas porque essa é uma igreja adventista, eu sou um pastor adventista e eu creio na Bíblia como é predicado por a igreja adventista. Então, vamos imaginar que há uma família adventista e há um jovem que é filho dessa família. Só tem esse filho. Há outro que é filho de uma família que não tem religião. Nunca valoraram isso, nunca se interessaram nesse tema. Os 2 crescem em hogares diferentes. O primeiro, o papai e a mamãe, quando nasceu o filho, disseram, vamos dedicar-lo ao Senhor. E vamos ensinar-lhe a seguir os princípios da palavra do Senhor. E lo ensinaram. Cada cosita que comer, que beber, que roupa usar, que hora sair e volver. E o tipo tinha as regras claritas na mente. E lá seguia. O papai e a mamãe lo mandavam e ele obedecia. O outro, o papai e a mamãe disseram, mira, nuestro hijo vai representar o que é liberdade. Nunca vamos a imponer nada. Ele vai ser o que quer. Se quer beber, vai beber. Se não quer beber, não vai beber. Se quer fumar, fuma. Se não quer fumar, não fuma. Se quer viver com uma chica com 14, 15 anos, 20 anos, 40 anos, assim o que quer. A vida é de ele, tem liberdade. Os 2 cresceram assim. Quando tinham 18 anos de idade, os 2 enfrentaram seus desafios. O jovem que não tinha princípios, não tinha regras, não tinha religião, ganhou um carro de presente de seu papá, a los 18 anos. Agora começou a manejar, tinha seu carrito, e um viernes por la noite saiu para encontrar uns amigos, para ir a uma fiesta, foram, comeram, beberam, invitaram as chicas para sair com eles no carro, e foram para uma outra cidadecita pequena, onde queriam ter suas coisas allá. Eles haviam bebido muito,
Y el tipo manejaba el carro y los amigos decían, corre, vamos a ver cuánto va ese carro, si hay motor, no hay motor. Y el tipo fue acelerando, pero su visión no era clara, había bebido demasiado y se accidentó. Y el carro se volvió en la carretera y cayó en un costado ahí. Los amigos se dañaron, pero él sufrió mucho en su cabeza y fue al hospital. Quedó un mes internado ahí hasta que hicieron más de 8 cirugías para tratar de recuperar su cerebro, su cabeza y hacer volverlo otra vez a vivir, porque la situación para él que manejaba fue muy grave. Un mes en el hospital hasta que saliera. El joven adventista, cuando cumplió 18 años, no tenía carro para ir, la familia no tenía plata para comprar. Hicieron una oración, una torta con los amigos y cuando todos se fueron, el jovencito llamó a los papás y dijo, por favor, vengan aquí en mi pieza. Los dos entraron en la pieza de él y dicen así, ahora, cierra la puerta. Ahora tengo 18 años, ahora ustedes van a me escuchar. Nunca me escucharon. Siempre me obligaron a hacer las cosas y yo tuve que hacer porque no tenía decisión. Era obligado a hacerla y yo lo hice. Ahora yo quiero que ustedes sepan, después de los 18 años, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Yo no quiero saber de Dios, me cansé. Yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de reglas, yo no quiero saber nada. Yo voy a iglesia cuando yo quiera. Y no me inviten, y no pongan Bibliacito al costado de mi cama, abierta en el Salmo 91, para que yo lo lea, porque yo no quiero leer. Cansé, quiero otra vida. Los dos con 18 años estudiavam na mesma aula, eram colegas aí. Um dia, estavam na mesma aula, quando o jovem que tuvo o acidente, que se sentava ao fundo de la aula, saiu para o break, sem cabelos, com um gorrito aí para esconder tantas cirurgias, demorou para recuperar-se. E o tipo saiu despacito porque sempre era o líder da turma. Ele falava, e a gente venia com ele, era como que ele que coordenava todo. Agora estava callado, falava pouco, enfrentou a morte, foi difícil. E em seu coração ele pensava, eu não posso seguir com essa vida. Se com 18 anos quase morri, o que vai passar com 30? Nem vou chegar a 30, porque dessa maneira não vou chegar. Eu quero outra vida, chega, não quero mais essa vida. E ele pensava, quem pode ajudar-me a sair dessa vida que me meti? E ele mirou ao tico adventista e disse, esse tico é diferente. Esse vive de uma outra maneira, ele está em outro planeta. Deixa-me conversar com ele para ver, porque só ele é diferente aqui em nossa aula. E foi conversar com ele e disse assim, amigo, vamos sair ao break, posso conversar contigo? Ele disse, não quero conversar contigo. Tu sempre estás de chistes comigo e tudo, não tenho interesse. Não, pero dessa vez é sério, tu sabes que me acidentei, quase morri, e eu quero cambiar minha vida. E sabes, eu mirei a nossa aula inteira, e tu eres a única pessoa diferente, todos os outros me seguem. Lo que hago eles hacen, lo que digo eles dizem. Tu eres o único que não vas donde vamos, não comes o que comemos. Háblame, como puedo hacer para cambiar, para ser como tu eres? E ele não sabia que esse tipo havia falado com sua família que já não queria mais ser. E a hora que conflito disse, mira, eu sou assim porque minha religião me ensinou assim. Ah, é um tema de religião? Ah, meu papai e minha mãe são adventistas e começaram a dizer, tenho que ser, e eu aprendi a ser, e porque aprendi, lo hago. Puedo ir a tua igreja? Tu em minha igreja? Não, eu tenho vergonha de ti já. Não, pero déjame ir, quando há cultos em tua igreja? Eu quero um dia, por lo menos, ir já, para ver. Ele tipo aparece num culto, há um bautismo, se assenta aí, e o pastor amado chega com a beca, a bata, e hace um chamado, há alguém que quer bautizar-se hoje? Há alguém, e o tipo começa a sentir, essa é minha oportunidade, eu quero cambiar de vida, se esse é o lugar, se há um Deus que pode cambiar, eu quero. Ele se levanta e vai, não para bautizar esse dia, mas para preparar-se para um outro bautismo. O jovencito adventista estava sentado aí, sem prestar muita atenção em todo, em seu celular, mirava os jueguitos e contestava as redes sociais e todo, não estava muito interessado. Bueno, eu quero parar nesse ponto agora. Não vou seguir a história, mas tenho uma pergunta para vocês. O jovem adventista quer deixar de ser adventista para viver a vida já. O jovem que estava já quer deixar todo o que hacía já e venir para cá.
¿Cuál de los dos va a tener más dificultad para dejar la vida que tiene para vivir otra vida? Les pregunto, el joven adventista que ahora quiere empezar a beber, ¿es fácil o difícil? ¿Es fácil o difícil empezar a beber alguna cosa? Es fácil. Te oferecem, experimentas, 1, 2, 3 vezes, já estás involucrado. Ele vai empezar a fumar agora, ¿es fácil o difícil? 1, 2, 3 vezes já começou. Ele vai empezar as fiestas, viernes toda a noite, sábado toda a noite, domingo. ¿Es fácil o difícil? Há muitas invitações para isso por aí. Te pergunto, ¿es fácil o difícil dejar os caminhos do Senhor e viver uma outra vida? Es fácil. El outro, agora quer parar de fumar e seguir a Jesus. ¿Es fácil o difícil? Ele quer parar de beber e seguir a Jesus. ¿Es fácil o difícil? Dificílimo. Ele quer parar de ir às fiestas com os amigos, só para mencionar algumas coisas. Van a chamar, invitar, WhatsApp, redes sociais, Instagram, vamos, te esperamos, a que horas, mira a foto. ¿Es fácil o difícil? Mi pergunta é: qual de los dos será livre de verdade? Qual de los dos será livre de verdade? Quando quiso sair de onde estava e ir para outro lugar, qual de los dos será livre de verdade? Só quero garantizar-lhes uma coisa: vale a pena servir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Aqui vocês veem, ele está dizendo: deja el egoísmo, deja tu vida, deja de hacer lo que te gusta, venga comigo. Eu tenho a esperança que buscas, eu tenho a vida que buscas. Não insistas em viver como tu crees, porque esta liberdade que tu crees que estás vivendo te está destruindo. E a liberdade que eu tenho aqui, que é de deixar todo para já e caminhar comigo, esta é a verdadeira liberdade. Tu vas a ganhar 100 vezes mais, aún aqui nessa terra. O Senhor não promete só vida eterna, Ele promete vida aqui, felicidade aqui, esperança aqui e depois vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus. E é por isso que essa noite eu quero invitar o pastor Jaime Pérez para entrar no bautistério, porque ele viene com Abraão. E esta noite, o pastor Jaime e Abraão vão juntos participar de uma decisão, porque Abraão decidiu que vale a pena seguir a Jesus. Abraão é um jovem que... Abraão, ¿todo bem? Nasciste em Guatemala? Abraão nasceu em Guatemala, hijo de uma família que conhecia os caminhos do Senhor. Pero dia Abraão decidiu vir a Estados Unidos, não foi, Abraão? E aqui há que lutar muito. Sem família, solo, tratando de trabalhar, ganhar o pão de cada dia, encontrar seu espaço na sociedade. Isso não é fácil. Abraão foi priorizando outras coisas, não foi? Outras coisas e outras coisas. E os caminhos do Senhor desapareceram de sua frente. Deixou o Senhor. Ele recordava os tempos de infância quando conhecia Jesus. Ele recordava o que aprendeu quando niño, pero tinha que trabalhar, e sábado, e dia de semana, e os amigos, e tanta coisa. Hasta um momento que parte de sua família lhe invitou para volver à igreja adventista. A igreja de Northeast, é isso? Ele foi à igreja de Northeast. E quando chegou aí, ele recordou de uma história que ele já conhecia. E hoje, quando Abraão entra no bautistério, sabem que a decisão de Abraão significa: eu conheci um lado e eu conheci o outro lado. E hoje venho para dizer-lhes a todos que vale a pena seguir a Jesus. Esse é o mensagem que tem Abraão. És Abraão, pode dizer assim? Abraão, pode dizer, vale a pena seguir a Jesus? Vale. Te está traduzindo aí, meu espanhol é por la mitad, pero tu tens um bom tradutor aí cerquita de ti. Vale a pena seguir a Jesus. O pastor Pérez vai bautizar Abraão, pero antes que ele bautize Abraão, parece um tema bíblico, não é? O pastor Pérez vai bautizar Abraão, pero não é o Abraão da Bíblia, vai bautizar esse Abraão. Antes que ele bautize Abraão, eu quero invitar Laura Morena para vir cá. Laura Morena vai cantar.
E eu quero invitar-te, mientras Laura esteja cantando, se há alguém aqui que como Abraão, um dia já tomou sua decisão, já perteneceu à igreja, já frequentou, já foi bautizado, tem família, pero por alguma razão, porque vino nos Estados Unidos e aqui os caminhos foram diferentes, ou aqui mesmo se encontrou com outros amigos e agora é um adulto, já tem família, pero está lejos do caminho do Senhor. Hoje eu quero pedir-te, deixa todo e vuelve para seguir a Jesus. Vale a pena, tu já viste que vale a pena. Eu quero pedir-te, mientras Laura esteja cantando, eu quero pedir-te para levantar-te aí onde estás e venir aqui, porque junto comigo eu quero que tu veas bem de cerca o bautismo de Abraão. Porque o que Abraão está haciendo agora é o que tu tienes que hacer também. Pero tienes que tomar uma decisão. Vas a insistir em uma vida que te está destruindo, ou vas a reconhecer que vale a pena deixar todo e seguir a Jesus, porque ganhas 100 vezes mais nessa vida e o Senhor aún te prepara a vida eterna. Puedo pedir-te para levantar mientras cante Laura e venir aqui. Eu tenho um segundo chamado. Há alguém aqui que não é membro da igreja adventista, nunca foi bautizado ou bautizada, ou já foi bautizado há algum tempo, pero em um outro caminho, não conheceu toda a palavra. E hoje necessita dizer, eu quero ser bautizada, eu quero ser bautizado, eu quero entregar-me a Jesus, porque reconozco que minha vida não está em seu caminho, pero vale a pena segui-lo. Eu quero pedir-te para levantar-te mientras Laura vai estar cantando, e vengas também para ver o bautismo, porque essa é tu decisão. E eu quero ser o terceiro chamado, e esse é o mais interessante e especial. Eu quero chamar a los niños e niñas que estão aqui para que sejam os primeiros a venir. Quando Jesus vino à terra, os primeiros que chegavam eram os niños, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Sabem que, como igreja adventista, nós outros não batizamos bebês, porque não compreendem, pero quando crescem, têm idade, los bautizamos, 7, 8, 10, 12. Pero desde tempranito eles começam a tomar suas decisões. Eu me acuerdo quando eu tinha 5 anos de idade, eu já aceitava todos os chamados, todos, hasta o dia que eu compreendi e fui bautizado. Felizes são os papás que dizem, hija, eu sei que não tem idade, tem 4 anos, pero empieza a tomar uma decisão na hora, que um dia vai produzir resultado. Papás, enviem seus filhos para que venham. Laura vai cantar, e eu quero pedir-lhes que mientras Laura está cantando, os que já são membros dessa igreja bautizados, empecem a orar, porque um chamado é um momento de decisão, não é só para mirar e ver quem vai levantar. Ora, pode estar com tus olhos abertos, pero em tu coração estás orando, Senhor, toca esse coração, chama essa pessoa que não resista, e se tu tienes a alguém aqui que tu invitaste, ora por essa pessoa. Tu puedes talvez chegar a essa pessoa e dizer, vamos comigo, eu vou contigo já, eu quero acompanhar-te, vamos os dois. Talvez a pessoa que é avergonçada, não quer muito livre para vir, tu puedes tomar por la mano e dizer, mira, eu vou, e quedamos juntos, e vamos todos aqui cerca do bautistério, para acompanhar o bautismo de Abraão. Eu sei que Laura canta lindo, e nós outros apreciamos quando canta, pero não querem solo escutando a voz dela, e olvidando que têm que levantar-se para venir. Mientras Laura esteja cantando, por favor, levanta-te, vem, o Senhor te está chamando. Recorda-te, qualquer sacrifício que hagas por el Senhor, vale a pena. E se te parece impossível fazer esse sacrifício, se crees que não vas a lograr, que são cambios muito desafiantes, Laura vai dizer-te hoje que este chamado é para venir e abraçar ao Deus de lo impossível. E o Deus de lo impossível, que hace tanto, pode actuar em tu coração. Mientras Laura canta, eu vou estar aqui orando, mirando a todos ustedes e esperando. Quienes vão ser os primeiros niños e niñas que vão vir acá? Quienes vão ser os primeiros que estão regressando? Os primeiros que estão vindo por primeira vez e vão levantar-se para dizer, eu necessito, eu quero entregar-me. Vale a pena seguir a Jesus.
Mi Señor es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el gran El Shaddai, que abrió el mar furioso y a su pueblo libertó de la roca agua limpia hizo brotar. Mi Señor es el Dios de lo imposible, que liberta encarcelados del rancor, abre el vientre de la estéril, restaura el alma del herido y coloca el amor donde no hay. Que da vista al ciego y al sordo hace oír, trae a la tormenta paz y amor. Anduvo sobre el mar y al mudo hizo hablar, paralíticos y cojos hizo andar. Mi Señor es el Dios de lo imposible. Si Él es mismo hoy y siempre ha de ser. Mi Señor es el Dios de lo imposible y hará lo imposible para ti. Hará lo imposible para ti. Y hará lo imposible para ti. Muchas gracias, Laura. Eu vi os celulares que estavam gravando todo. Vocês poderão levar essa música como recordação de que há Deus de lo impossível e Ele pode fazer o que vocês não podem imaginar. Não deixem de confiar. Pero a hora que já não estão mais gravando, eu quero invitar-lhes outra vez. Eu me quedei orando, eu me quedei observando a toda a igreja, esperando quem vai levantar. Eu esperei uma ninita levantar e vir acá. Talvez seu papai e sua mamá disserem: hija, vá, tu tienes que tomar essa decisão, hijito, não dejes de ir. ¿Dónde estão os hijos de la igreja que não foram bautizados aún? Os chiquitos, as chiquitas que podem vir, me gostaria vê-los aqui. ¿Dónde estão os adultos? Será que não há nadie esta noite aqui que tenha que tomar uma decisão? Eu posso orar aqui e orar por Abraão, por el pastor Pérez, hacemos el bautismo e vamos, pero não há nadie que hoje tenha que dizer: Senhor, eu reconozco que vale a pena seguir a Jesus e eu quero tomar minha decisão de segui-lo. Eu sei que há 3 ou 4 pessoas aqui que deveriam estar aqui e não estão. O Senhor te ama e te respeita, pero Ele te espera. ¿Por que não vienes? Há algum adventista que está com uma pessoa que invitou? ¿Por que não la invitas para vir contigo? Vengan os dois acá. Talvez essa pessoa não esteja muito segura de ir, pero se tu vienes junto, se la apoias, é uma caminata, vocês vão caminhar juntos, se vão apoiar um ao outro. ¿Por que não vêm? Les estou esperando.
Em verdade, eu não estou esperando, eu sou solo la voz del Senhor para decirles, el Senhor les está esperando. Eu vejo que estão lutando para venir acá. Graças por venir. Por favor, venga. Ele te chamou e te deixou sola, não? Por favor, venga aqui. Eu quero que vengas. Só quero que veas depois o bautismo dele bem de cerca, pero te agradeço por venir. Tu nome? Kimberly. Muchas gracias, que Deus te bendiga. Se puedes acercar-te aí, já vamos a bautizá-lo e tu vas estar bem cerca para ver como é a cerimônia do bautismo. Puedes estar aí com ela. Por favor, eu quero que estejam, que la acompanhem. Há familiares de Abraão que estão aqui. Eu sei que há irmãos de Abraão que vieram. Podem acercar-se para sacar uma foto, para acompanhar o bautismo de Abraão. Les estou esperando para que possam estar aqui. Eu falei que haviam 3 ou 4 pessoas. Uma pessoa levantou e alguém foi aí para buscá-la, para animá-la, para que pudiera venir. Eu te estou perguntando, não queres venir agora? Talvez alguém poderia chamar-te, ou senão o Senhor te chama. Vienes para sacar a foto, verdade? Muitas graças, que Deus te bendiga. Feliz por verte aqui. Eu me imaginei que são parentes, não? Amigos, saca as fotos. Companheiros de futebol. Tu eres adventista? Verdade? Então vas sacar uma linda foto para entregar-lhe depois. E mais que isto, tens que apoiar na caminata dele, não só no futebol. Tens que apoiar na fé agora, tá vendo? Companheiro de fé. Eu estou esperando 2 outras pessoas. Onde estão essas pessoas? Podem ser niños, podem ser jovens, podem ser adultos. Por que concluir o programa sem orar por ti? Eu sei que há alguém que está assim, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Alguém te está perguntando, por que não te levantas e vienes? Laura cantou, esse é o momento de Deus, Ele é impossível. Ele te chama e Ele disse, deixa-me caminhar contigo, experimenta uma vida nova. Por que não vienes? O egoísmo é pensar solo em si mesmo. Entrega é pensar no Senhor. Vivir para Ele, depender de Ele, confiar em Ele e ter a esperança dele no coração. Eu estou chamando, essa é a caravana da esperança, não? E vocês sabem que esperança é algo largo, não é uma coisa curtita. Então, eu repito de esperança e chamo, porque me imagino alguns de vocês que foram invitados para vir acá. Pero eu não creio em coincidência. Vocês estão aqui por la providência. Por que vocês foram invitados? Por que não outros? Por que vocês tiveram nessa hora livre para vir? Poderiam ter outras coisas que fazer. Pero se chegaram, é porque o Senhor tinha algo para vocês aqui. Há que levantar e venir. Há que aceitar. Estão vindo? Por favor. Vamos aplaudir. Eu creio que é um momento de alegria. Quando chegam, venga, venga. Por favor. Puedes venir com Nédia. Venham as duas. És mamá e Rita. Deus les bendiga as duas. E tu, como é tu nombrecito? Hale. Hale, e tu? Laura, Deus les bendiga as duas. Graças por venir. Puedo esperar uma pessoa mais. Eu me imagino que Laura estava aí com Hale, como é o nome, perdão? Hade. Ninho, venga, venga. Isso. Aqui. Aí vocês compreendem um pouquinho mais porque o Senhor disse que temos que ser com os ninhos. Não, eles vêm correndo, já subem aqui rápido e nós outros que damos, vou ou não vou, que vão a pensar de mim, minha vida não está correta e se levanto a hora me vão a cobrar e me vão a tentar bautizar essa noite. Eu não quero bautizar a hora, que vão a ser comigo, que vai passar de... E os ninhos dizem, eu não estou preocupado com isso, eu vou, porque eu amo a Jesus, ele Jesus que eles conhecem. Aí uno mais. Em um lugar essa semana eu contei a história dos 30 segundos, não? Eu hice uma programação como essa e hice lo que hizo essa noite. Chamei, vieram pessoas e ao final bautizamos e concluímos o programa. E quando salimos, o nome me buscou na porta quando saludava as pessoas e disse, pastor, 30 segundos. E eu não compreendi que dizia ele, não, porque essa história de pastor 30 segundos, eu não sei, pode estar enojado comigo, pode ser um elogio, eu não sei o que é isso. E perguntei, 30 segundos por quê? Ele disse, 30 segundos, se chamara mais 30 segundos, eu ia aceitar.
Eu chamei 10 minutos e tu não aceitaste. E querias 30 segundos e por los 30 segundos não aceitaste. Aí alguém dos 30 segundos aqui. Vas a salir e dizer, se o pastor chamara um pouquinho mais, eu hubiera aceptado. Estou tratando de extender 30 segundos. Porque eu não sei, há alguém que eu estou esperando que não sei quem é aqui. E por isso já vieram os ninhos, já vieram mais pessoas. E uno siente, quando chegou o momento, já se pode concluir, pero não sei, há a sensação que há alguém que está lutando, que eu deveria chamar esta pessoa em específico. E por isso estou insistindo, há alguém, uma pessoa para vir acá, para que eu pueda concluir, porque essa pessoa tem que vir. Não pode regressar a sua casa hoje sem tomar essa decisão. Puedo esperar-te aqui. ¿Por que não te levantas e vienes? Vamos a bautizar Abraão agora. E se tu sientes que o chamado é para ti, mientras estemos fazendo o bautismo, por favor, levanta-te e venga. Abraão, chegou o momento de entregar tu vida a Jesus. E o pastor Pérez agora te vai bautizar. Eu quero invitar a los pastores adventistas ordenados para que se levantem comigo agora. E nós todos vamos levantar nossa mão para levar bendição a la vida de Abraão e participar de sua cerimônia de bautismo. Abraão, porque aceptaste a Jesus e regressaste a los caminos del Senhor, para perdão de tus pecados, para que tengas uma nova vida que vale a pena com Jesus. O pastor Pérez e todos nós outros agora, juntos, te bautizamos em nome do Padre, del Hijo, del Espírito Santo, e todos dizem: amém. Deus te bendiga. Vocês viram o bautismo dele? Essa é uma cerimônia. Não há nenhuma coisa nessa água. É uma cerimônia para alguém que vai morrer para uma vieja vida e vai nascer para outra vida. É um símbolo. É como de alguém que é lavado e nasce limpo para uma nova vida com Jesus. E é isso que o Senhor espera de los pequenos, de los grandes, de los jóvenes, que cada um pueda passar por esse momento. Abraão, dame tu mano. Bienvenido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sé fiel hasta la muerte, porque Deus já tem uma corona para ti, amigo, com tu nome no cielo, não puedes perderla. Puedo hacerte um pedido? Salga desse bautistério para compartilhar Jesus com outras pessoas. Deus te bendiga, bem-vindo. Eu quero que venham comigo para orarmos agora. Vamos a concluir a programação. Vocês estão aqui. Não deixam, vamos quedar aqui. Mi amigo del fútbol, quédate aqui, tu eres o apoio dele. Tu tienes um pedacito da vida de Abraão. Eu quero ver se vão ser apoios em la cancha e em la igreja. Tu responsabilidade. Tranquilo? La cancha e la igreja, verdade? Nós outros vamos orar e eu quero perguntar a vocês. Há outros aqui que podem dizer: Senhor, um dia já tomei minha decisão, pero hoje quero confirmá-la. Puedes levantar-te, porque eu quero pedir também uma bendição sobre aqueles que confirmam sua decisão. E se há alguém que tem que vir mientras eu esteja orando, pode caminhar em secreto. Todos vamos estar de olhos cerrados, pero tu puedes venir aqui para concluir a oração com nós outros. Vamos a orar. Padre querido, alabamos tu nome por la oportunidade que temos de escuchar tu palavra. Como é lindo ver, Senhor, que a palavra de Deus nos ajuda a enfrentar o egoísmo e a ser uma entrega verdadeira que vale a pena servir a Jesus. Ele não nos saca nada, pero nos entrega todo. Que privilégio temos. Abraão, esta noite, entregou sua vida. Outras 8 pessoas antes de ele, ou 9 pessoas antes de ele, também entregaram sua vida, tomando a mesma decisão. Eu quero pedir-te uma bendição para cada um deles. Eles começam uma vida nova agora. Vão a deixar muita coisa que tu puedas dar-lhes todo o que necessitam
para que sendo felizes, tenham esperança aqui na terra, e pronto quando venga Jesus, estén listos para o reino de los cielos. Eu oro por aqueles que estão comigo aqui, as chiquitas que se levantaram para venir, os niños que vinieron, as mulheres e homens, cada um tem uma história. Aqui é só levantar e venir, pero esse processo tem uma história, e tu conheces cada história. Tu conheces a história daqueles que deveriam estar aqui, pero não chegaram. Padre querido, que tu puedas bendecir a cada um, que dejen o egoísmo e aceptem entregar tudo a Jesus, recibir muito mais aqui na terra e pronto a vida eterna. Te entrego a toda essa igreja, aqueles que agora nos acompanham por internet, a cada um, donde esteja, que tu Espírito esteja em los corações, e a cada dia confirmes que vale a pena ser fiel e seguir a Jesus. Pode parecer pérdida, pero es ganancia. Te entregamos nuestra vida, pedimos tu bendición e que puedas volver con nosotros a la casa ahora, que puedas bendecir a aquellos que nos acompañen en línea e que tu Espírito renueve nuestro corazón con esperanza. Oramos e já te lo agradecemos en el nombre de nuestro amigo, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias por venir. Que el Señor les bendiga a cada uno. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, un buen descanso y que la caravana de esperanza haya traído esperanza más una vez a tu corazón.